Agora passo a palavra ao doutor Orlando Magalhães Maia Neto. Pois não, doutor. Obrigado, senhora presidente. Saúdo Vossa Excelência e aproveito o ensejo para parabenizá-la por esse período profícuo, exitoso de gestão desta Corte Superior e também aproveito, é claro, para transmitir os votos de sucesso aos ministros Herman e Luiz Felipe Salomão, que amanhã tomarão posse na direção do tribunal. Saúdo o eminente relator, ministro Vilas Boas Cueva, demais ministros e ministras que integram esta colenda Corte Especial, o doutor Indemburgo, representante do Ministério Público Federal, bem como todos que fazem parte e acompanham este julgamento. Excelências, a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias foi admitida neste feito como amicus curiae e tem procurado, ao longo do processo, para elucidar os contornos próprios da responsabilidade das concessionárias de rodovias na hipótese de acidentes causados pela presença de animais domésticos, animais, portanto, que têm um dono identificado ou identificável nas rodovias. A ABCR tem procurado aportar ao STJ uma perspectiva centrada no perfil das obrigações legais, contratuais e regulatórias que recaem sobre as concessionárias. E, conjugadamente a isso, o ministro Mauro Campbell tem também procurado transmitir uma noção das limitações operacionais que, inevitavelmente, inescapavelmente, conformam a capacidade de ação das concessionárias nessa matéria. Essas dimensões jurídica e operacional, elas estão mesmo, nesse caso, bem imbricadas, porque, no mais das vezes, nessas ações, se argumenta que a concessionária, diante de um evento dessa espécie, teria violado um dever genérico de prover a segurança viária. Entretanto, excelências, são múltiplas as razões pelas quais, respeitosamente, a ABCR se contrapõe a esse entendimento, e a primeira delas, ministro Cueva, reside no fato de que, na circunstância de que a responsabilidade objetiva, que está inscrita na Constituição como uma regra geral de responsabilização das concessionárias de serviço público, de modo geral, e de rodovias também, ela é, como todos aqui sabemos, uma responsabilidade fundada no risco, mais especificamente aqui no risco administrativo. Entretanto, como, no caso das concessionárias, esse risco administrativo, essa responsabilidade, deriva de um instrumento contratual, o risco assumido tem, portanto, uma matriz contratual, a questão decisiva para o equacionamento do caso passa a ser, nos parece, saber do alcance que tem o Instituto da Concessão enquanto um mecanismo de transferência de responsabilidade, nomeadamente no que concerne aos deveres de segurança. E, nesse ponto, excelências, é que se rechaça, com a mais respeitosa vênia, é claro, a ideia de que o contrato implicaria uma transferência absoluta, genérica, abstrata, de cuidado ou de zelo por um dever de segurança com essa dimensão abstrata. Não se ignora, excelências, que a Lei Geral de Concessões faz da segurança um vetor informativo do dever de se prestar adequadamente o serviço público. Entretanto, é igualmente claro que esse dever geral ele se expressa juridicamente no contrato de concessão e no arcabouço regulatório desse ou daquele setor a partir de deveres e de cometimentos específicos. São esses deveres e cometimentos específicos que juridicamente expressam a parcela do risco que é assumido por uma concessionária, sob pena de a concessionária, via assinatura de um contrato de concessão, passar a se investir, a se inscrever numa posição de garantidora universal da segurança daquela rodovia a partir de todo e qualquer evento que venha a causar dano a alguém. Em outras palavras, ministra Isabel Galotti, ministro Benedito, o dever de garantir a segurança viária há de ter, nas concessões, um perfil próprio, um perfil especificado por esses deveres que estão inscritos no contrato, no arcabouço regulatório, de modo que, se a concessionária opera, atua nos exatos estándares regulatórios, se ela opera nas precisas coordenadas contratuais, não há que se falar de um ato ilícito, de uma conduta omissiva marcada pela ilicitude. Uma ilustração que me parece pertinente, excelências, porque extraída do próprio caso concreto, que subjaz a esse tema 1122, está nos deveres que foram combinados no edital que originou o contrato de concessão. Lá se prescreve, se atribui à concessionária o dever de
monitoramento terrestre e periódico por um veículo equipado com um sistema de comunicação e com GPS, manutenção de um sistema amplo de atendimento aos usuários e disponibilização de unidades móveis dedicadas especificamente à remoção dos animais tão logo identificados. Há ainda, evidentemente, outras soluções de monitoramento possíveis e que podem, evidentemente, figurar nos contratos de concessão, podem figurar no arcabouço regulatório da atividade. Tudo isso, excelências, tudo isso, ministro Sebastião, é exigível da concessionária, evidentemente, de modo que, se for verificada uma falha bem especificada no cumprimento, na observância desses deveres, a concessionária há de ser responsabilizada. Portanto, a mensagem geral que se quer transmitir aqui, excelências, é de que, e muito embora ressaia da Lei Geral de Concessões uma diretriz normativa inequívoca de que, no âmago dos contratos de concessão, deve haver disposições alusivas às condições de prestação adequada do serviço, condições que incluem, evidentemente, a operação da rodovia em níveis adequados de segurança. Isso não significa que toda e qualquer responsabilidade seja transferida às concessionárias. À luz dessa diretriz normativa da Lei Geral de Concessões, porém, à luz também da realidade setorial, é que devem ser formulados os contratos, especificados os riscos e delineado o arco, o raio de responsabilização que há de recair sobre as concessionárias. Porque, do contrário, excelência, se não houver essa particularização contratual, se não houver esse exercício mínimo de aderência dos riscos, da responsabilidade à realidade de cada setor, se vai simplesmente atribuir às concessionárias, no caso do setor rodoviário, um dever combinado de onisciência fiscalizatória e onipresença física, né? Exigindo-se das concessionárias que elas sejam capazes de sanar imediata e materialmente, metro a metro, segundo a segundo, toda e qualquer intercorrência que vier a acontecer na extensão rodoviária por inteiro, né? Ou seja, detectada a presença de um animal na pista, naquele mesmo átimo de segundo, a concessionária deverá removê-lo, sob pena de arcar com responsabilidade por qualquer evento que venha a decorrer da presença daquele animal doméstico, e esse é o recorte que foi dado ao tema repetitivo, na pista. Sabe-se, excelências, que a presença de um animal numa rodovia, por um segundo que seja, já é capaz de causar um acidente. Portanto, ministro Raul Araújo, sendo física e materialmente impossível impedir todo e qualquer ingresso de um animal na pista, porque não se pode seriamente cogitar que toda a malha rodoviária brasileira vá ser murada, o que, aliás, nem sequer resolveria todo o problema, porque o animal pode muito bem cair de um veículo no qual esteja sendo transportado, sendo, então, física e materialmente impossível que a concessionária retire o animal em um milissegundo, para evitar a ocorrência de um acidente, não nos parece haver base jurídica e normativa suficiente para transpassar às concessionárias a responsabilidade por esse tipo de evento. Evidentemente, excelências, nos parece, ao menos, né, com a máxima vênia, ninguém haverá de assumir uma responsabilidade por uma consequência, um resultado que não tem condições materiais de evitar. Nem sequer tem a possibilidade presumível, razoável, de evitar a ocorrência daquele evento. A atribuição de uma responsabilidade, a culminação de um dever, deve corresponder, minimamente que seja, ainda que em bases presumíveis, estimadas, razoáveis, a possibilidade de evitar a consumação daquele resultado negativo. Porque, do contrário, excelências, a responsabilidade ela sai de uma conduta e passa a residir única e exclusivamente numa consequência negativa. E aí, excelências, deixa-se de se falar de uma responsabilidade por uma conduta atrelada à prestação material do serviço e passa-se a tratar daquilo, a hipótese já se transfigura para aquilo que se conhece como um seguro. O seguro se peculiariza justamente por se assumir uma responsabilidade por um resultado que não se pode evitar. De modo que, a ser sufragada hoje a ideia de que a concessionária responde abstratamente pela segurança da via, mesmo em hipóteses nas quais não incorreu em nenhuma falha específica de um dever de agir, o STJ estará inscrevendo em todo e qualquer contrato de concessão um elemento securitário. Fará das concessionárias uma seguradora universal. Acontece, excelências, que num arranjo securitário
a assunção desse risco por um resultado que não se pode nem sequer minimamente evitar é equacionada em termos financeiros, pelo pagamento de pelo pagamento de um prêmio de risco. E nesse caso aqui específico, quem haverá de arcar com esse prêmio? De duas uma, ou a totalidade dos usuários via tarifa, ou pior ainda, a coletividade como um todo, caso esse risco venha a ser percebido, absorvido e incorporado no valor das outorgas quando esse critério de julgamento vier a ser adotado. Portanto, excelências, a inclusão desse elemento securitário acaba por subverter, em certa medida, a natureza do contrato de concessão, que é um contrato de prestação material de um serviço. E esse elemento securitário dissocia-se em tudo por tudo desse perfil, dessa compostura do contrato de concessão, além, é claro, de se afetar, em alguma medida significativa, o princípio da modicidade tarifária. Antes de encerrar, excelências, é preciso abordar dois pontos, ainda que com a máxima objetividade, e o primeiro foi referido pelo colega que me antecedeu, é que essa hipótese aqui em julgamento, ela é versada de modo absolutamente exaustivo no artigo 936 do Código Civil. Lá se atribui a responsabilidade objetiva ao dono do animal pelos danos que ele vier a causar. Portanto, excelência, e faz todo sentido que seja assim, porque, ao contrário do que acabo de referir em relação às concessionárias, o dono tem, presumivelmente, estimadamente, razoavelmente, o dever geral de cuidado e as condições de evitar que aquele animal que é dele, que está sob seu cuidado, venha a causar dano a outrem. Portanto, na perspectiva das concessionárias, essa responsabilidade que é do dono configura aquilo que se conhece como fato de terceiro, uma hipótese clássica típica de manual de exclusão da responsabilidade, mesmo que objetiva. E, por fim, excelências, é importante também atentar-se para a forma de responsabilização, mesmo do Estado, e com mais razão de quem lhes faça, às vezes, por efeito de um contrato de concessão, por condutas omissivas. E é disso que se trata aqui hoje. O Supremo Tribunal Federal, no tema 366, julgou exatamente essa matéria, tinha diante de si uma hipótese que factualmente não era a mesma, mas que juridicamente se assemelha em tudo e por tudo à presente. Na ocasião, o Supremo tinha diante de si uma pretensão de se responsabilizar o Estado por danos causados por uma explosão que ocorreu numa residência que era indevidamente utilizada como um local de comércio de fogos de artifício. E se arguía que o Estado haveria falhado no seu dever geral de fiscalizar. E o Supremo decidiu, portanto, que, se a hipótese for de uma conduta omissiva do Estado, para que ela seja ilícita e, portanto, atraia a responsabilidade, é necessário que haja uma violação de um dever específico de agir, e não de um dever geral como esse de fiscalizar, ou mesmo um dever geral, como aqui na hipótese, de se garantir uma segurança assim abstratamente considerada. Portanto, excelências, a ABCR pugna pela fixação de um entendimento que atrele a responsabilidade das concessionárias por acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas à violação de um dever específico, tal como contratual e regulatoriamente balizado. Muitíssimo obrigado. Obrigada, doutor.